Então, o escritor deste texto, muito provavelmente Samuel, o último dos juízes, e que foi também profeta no tempo dos 2 primeiros reis, né? Saul e Davi, ele está mostrando para um povo que vive no tempo dos reis, muito provavelmente nos dias da coroação de Davi, que era um conhecido guerreiro, que tinha sido ungido por Deus pela instrumentalidade de Samuel, e agora nós estamos preparando essa cena de um grande rei, um grande herói, um vitorioso, um homem afamado por todos, escolhido do Senhor, irá reinar sobre Israel. Esse é o fim de Ruth. E Samuel está preparando a cena e mostrando como o Senhor, na sua mão providente, tirou esse tempo, substituiu esse tempo horrível dos juízes por um tempo glorioso do rei Davi. E aí então, na semana passada eu mostrei que se o tom dos juízes não havia rei sobre a terra e cada um fazia o que bem entendia, fazia de acordo com o seu próprio coração, o tom de Ruth é esse: quando o rei que reina está a providenciar um rei para reinar. Quando você lê Ruth, então você pode perceber que há um contraponto muito forte com os juízes. Isso é muito interessante, porque o livro dos juízes é um livro mais extenso. Mas de repente no livro dos juízes, quando ele acaba com essa cena horrível do último capítulo, é como se tivesse uma vírgula, ou um mas, porém. Porque o último versículo do livro dos juízes, capítulo 21, versículo 25, diz: não havia rei sobre a terra e cada um fazia de acordo com seu coração. Então parece que de fato o fim do livro dos juízes é um fim horroroso, acabou, é um fim sem esperança, é um fim terrível. E vem o livro de Ruth, a história de uma moabita, uma inimiga do povo de Israel, a história da desobediência de Noemi, Elimeleque e seus filhos, e ele é um porém. Mas, contudo, é uma vírgula, ou seja, o versículo 25, eu não consigo pregar Ruth sem pregar imediatamente o versículo 25 do capítulo 21 de Juízes e entrar para Ruth. Não havia rei sobre a terra, cada um fazia segundo o seu coração. Não, espere um pouquinho. Essa era a visão dos homens. Essa era a visão daquele povo, essa era a visão das gerações que vieram depois de Josué e se esqueceram da lei do Senhor, se afastaram de Deus. Mas eles estavam errados, porque o rei que reina estava providenciando o rei para reinar. O rei que reina estava providenciando o rei para reinar. Mas a primeira cena é uma cena de seca, de tristeza, de desobediência, de morte, de desespero e desamparo. E mesmo quando essa situação horrível, que esta é a situação dos dias dos juízes, seca, tragédia, povos inimigos, morte e desobediência, esse é o tom, é como se fosse, né, um bumbo batendo toda vez, todo o capítulo do juízo, bum, bum, e você escuta aquela mesma coisa, aquela mesma tragédia, era fome, desobediência, morte, inimizade, opressão. E aí então, quando vem o total desamparo para Noemi, Deus quebra o ciclo. E no versículo 6 do capítulo 1, ela diz que o texto diz que ela resolveu voltar para Belém, sua terra, porque estando ainda na terra de Moabe, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E eu falei semana passada, é por isso que eu detesto esses negócios de culto online, né? Porque eu não sei quem estava, quem não estava, e a gente quer comunicar o texto, e quer comunicar a verdade para todos vocês, e quer que a gente cresça junto. Então eu falei semana passada que o texto é muito irônico. Pastor, que absurdo! Um texto irônico na Bíblia. O autor é um autor humano. Ele é divinamente inspirado. O texto é inerrante, é a palavra de Deus. Mas Deus, ele preserva e ele usa as características autorais desses homens. E Samuel, ele usa de muita ironia, porque ele diz que faltou comida na terra de Belém. E o nome de Belém é Casa do Pão.
E ele diz que Malom e Quilion, assim como seu pai Elimeleque, eram efrateus, ou seja, eles eram trabalhadores da terra e homens de prosperidade, porque Belém, Efrata, é a casa do pão, e Efrata quer dizer frutífera, ou seja, provavelmente a terra, a melhor terra de Israel. E vocês se lembram que o território de Israel foi dito ainda nos dias de Josué, que era uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. E no melhor do melhor, o Brasil, que é uma terra muito boa, produz tudo. Então pega a região brasileira que tem a melhor terra, que produz qualquer coisa. Essa era Belém. E faltou pão na casa do pão. E uma mulher e um homem, Elimeleque, Noemi e seus filhos, que se esqueceram de Deus, agora se põem na figura da cena deles, como que ela dizendo que Deus se lembrou do seu povo. Isso é ironia. Ao final, você tem Deus usando de misericórdia, chamando Noemi de volta, lhe dando Ruth por companheira, e o nome Ruth quer dizer amiga, companheira. E ela dá essa mulher, essa moabita, sua nora, como sua companheira, e essa companheira não só vem de volta para a terra, mas ela faz o que Noemi ainda não fez. Ela vem de volta para Deus. Ela diz: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Deus já começa a trabalhar no coração de Ruth, mas o de Noemi, que deveria ser a serva do Senhor, a ditosa, a abençoada, é o nome Noemi. Ela se torna Mara, a amarga. E a cena termina da seguinte forma, quando no capítulo 1, o último versículo 22 diz que assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E aqui no final do capítulo 2, que eu vou ler, fiquem tranquilos, nós leremos o texto. O versículo 23 diz: assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo acabou e ficou com sua sogra. Então você percebe as chaves aqui. A sogra e a nora chegando a Belém no início da colheita da cega da cevada. E agora nós vamos ler o capítulo 2, que mostra o que aconteceu com elas durante toda a cega da cevada. Então, é uma narrativa histórica, nós temos que observar os detalhes que estão aqui. Agora, nós vamos ao texto. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe os que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito,
e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com sua sogra. Meninas, prontas? Ok. Vocês vão fazer um desenho, e eu quero que vocês pensem bem na sua cabeça o desenho de Boaz. Boaz é um homem bom, um homem rico, que tem um grande campo e muitos servos. Ok? E vocês vão fazer sobre Rute, uma mulher humilde e muito necessitada, bem pobre, mas que foi acolhida por esse homem. Ok? Então pensa aí, Gabi, Gigi. Não precisa chorar, Felipe. Né? Outra, eu sei que tem mais um ali atrás. Como é que você chama? Esse menino bonito ali no fundo. Como? Ixi, eu não entendi nada. Meu filho está chorando, você está de máscara. Ah, legal. Eu ainda não ouvi, depois eu vou te dar chegar perto para ouvir. Mas se você que tiver um papel, alguma coisa aí, também aproveita e faz um desenho disso. E se você trouxe um papel e uma caneta, começa a anotar, senão traz domingo que vem. Ok? Essa é a segunda cena do livro de Rute. E nós temos duas mulheres extremamente desamparadas. Elas objetivamente não têm marido. E isso, para este contexto cultural, era muito sério. Não, mas tem uma ironia aí também. Porque no primeiro capítulo, Noemi insiste nessa história de marido, de marido, de marido, de marido. E elas perdem tudo, passam fome e perdem os maridos. Agora que elas não têm marido e que elas se encontram desamparadas, o Senhor lhes abençoa e tem comida que sobra. No primeiro dia de colheita, foram mais de 20 quilos que Rute sozinha colheu, debulhou e levou para casa, né, de trigo e de cevada. Ok? Nessa cena, nós vamos ser introduzidos a um novo personagem que não estava no capítulo 1. E fica muito evidente que este homem terá destaque nessa parte da história. Até porque
O texto começa assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Leia o texto com um pouquinho de atenção, você vai ver Boaz, 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 Boaz. Então, é como se no primeiro capítulo ela apresentasse uma família dentro do contexto dos judeus da terra de Belém. E você começa a ouvir Ruth, 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 Ruth. Quem será um instrumento de Deus para consolar e amparar os desamparados entre os judeus? Ruth, 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 Ruth. O Senhor envia uma companheira. O Senhor resgata essa mulher. Agora, a segunda cena é Boaz, 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 Boaz. No primeiro versículo ele já diz isso. Depois, no versículo de número 3, ela diz, o texto também diz, ela se chegou ao campo que apanhava após segadores, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ou seja, há uma repetição no que ele já havia dito no versículo 1, e a repetição significa ênfase. Ou seja, ele está enfatizando este homem chamado Boaz, que era da família de Elimeleque. E no final do capítulo, Noemi fala isso para Ruth. Ele é um parente chegado, um dos nossos resgatadores. Então, essa ideia vai passar por todo o texto. Mas nós dissemos que esse livro é o livro de Deus, falando a respeito de Deus e para a glória de Deus. Na semana passada, eu mostrei à igreja que quando nós vemos o que Deus está revelando a respeito do seu caráter no primeiro capítulo, Deus está revelando que o pecado e a desobediência geram um juízo. Deus é santíssimo e Ele é fiel à sua própria lei. E aqueles que afrontam o Senhor e viram as costas para Deus são julgados por Deus. E o salário do pecado é a morte. Nós estamos falando, obviamente, que num contexto final e espiritual também, mas a cena deixa muito claro. Eles se afastaram do Senhor, foram viver como inimigos do Senhor, buscaram outros deuses, desprezando Yahvé, e morreram. Então nós vemos o caráter de justiça de Deus, a punição, o castigo. Deus é um juiz terrível. Não se brinca com Deus. Não se desobedece à lei de Deus. É terrível quando pessoas que se dizem crentes, que conhecem as Escrituras, que foram instruídos na fé, deliberadamente desobedecem a Deus. Isso a gente vê muitas vezes. Eu que tive o privilégio de ser criado na igreja desde a barriga da mamãe, então muitas vezes a gente percebe outros amigos, queridos, irmãos, foram criados conosco, e de repente eles tomam um caminho totalmente oposto ao Evangelho. Não se tornaram ateus, não descreem da palavra, não rejeitaram o senhorio de Deus, e é pior ainda, porque parece que tipo assim, eu sei de tudo que Deus está falando, mas nesse momento vou fazer o que eu quero. E o pior tipo de descrente é o que já foi crente. Esse é o pior tipo de descrente que existe, porque ele fala, não, eu creio em Deus, eu sou servo de Deus, eu amo a Deus, eu vivo com Deus, Deus conhece o meu coração, usa desses chavões, dessas falácias, para ser extremamente desobediente e inimigo de Deus. Foi o que aconteceu com eles. E a segunda parte da primeira cena mostra outra face do caráter de Deus, que Ele é justo juiz, Ele é terrível, Ele pune o pecado, mas Ele também é cheio de misericórdia. E Ele resgata da morte os desamparados, e Ele dá companhia e consolo à mulher sozinha, e Ele acolhe no meio do seu povo com compaixão, que foi a cena final, onde quando elas chegam em Belém, todos têm compaixão para com ela, e Ele trata e abençoa mesmo aqueles que debaixo da sua mão ainda têm um coração triste e amargurado. Você vai ver que Noemi terminou o capítulo 1 amargurada, mas o capítulo 2 ela já termina bendizendo o Senhor, feliz, com grandes bênçãos na sua vida. A esperança está retornando. E como é que é feito isso? No capítulo 2, leia essa história e observe como Deus no seu caráter, como Deus na sua mão providente, providencia o seu senhorio, mesmo para com os estrangeiros. Como Deus está abençoando o seu próprio povo através da figura de Noemi,
ao abençoar aqueles que nem seu povo são. Como Deus está acolhendo para debaixo de suas asas esta mulher outrora moabita. Como Deus está guardando a sua serva e como isso é evidenciado no caráter de Boaz. Nós não estamos falando sobre a mão providente do Senhor, e o Senhor, com todas as letras em maiúsculo, não é a tradução direta do nome hebraico, o nome santíssimo de Deus, Yahvé, o nome que sequer poderia ser dito ou escrito por um rabino. Agora nós temos um Senhor de muitos servos, e nós vamos ver que esse Senhor de muitos servos, ele é fiel a Deus. Vamos ver que esse Senhor de muitos servos, ele é fiel à lei do Senhor, ele obedece à lei do Senhor. Mas não só a lei do Senhor é justa e generosa para com os judeus e para também com os estrangeiros, mas ao mesmo tempo, este homem, ele transpõe a lei, ele transcende a lei, não a negando, mas ele vai além da generosidade da lei e dá a essa mulher, a estrangeira, que não merece nada, um favor. Eu não disse que eu ia falar do Evangelho? Este é o texto sobre a mão providente de Deus. E como o Senhor dos Senhores é gracioso, a sua lei é graciosa, o seu caráter é gracioso, as suas bênçãos são graciosas. Ele é protetor, ele é zeloso, ele é bom. Se você ler o texto e lembra do Boaz, você vai conseguir enxergar assim. As meninas estão aí fazendo esse desenho sobre Boaz, mas se a gente tivesse um pouco mais de habilidade, a gente conseguiria desenhar quase que o rosto de Boaz. Não que a gente consiga imaginar exatamente como é que ele era, mas a gente ia pôr um tom de bondade. Ele seria aquele homem já experiente, vivido, com certeza ainda um homem forte, bom, cuidador, generoso. É isso que nós vemos. E a primeira coisa que o texto nos mostra, assim como que um quadro exposto diante de nós, e nós estamos vendo os vários tons, as figuras, as cenas dentro desse grande quadro, é que o Senhor, Yahvé, o Senhor dos senhores, é um Senhor de lei generosa. Mas não foi, pastor, desobediência à lei, que eles foram para Moabe e por isso eles morreram? Exatamente. Mas na tragédia de Moabe, nós vemos como a lei do Senhor é boa e perfeita. Ruth então se dispõe a ir para um campo qualquer. O autor, que é Samuel, muitos anos depois, ele sabe dizer que o campo era de Boaz, mas Ruth vai por acaso. Na mente dela e na visão humana, nós temos que ela foi por acaso. O termo do versículo número 3 é por casualidade. Ela não sabia onde ela estava indo. E o desejo dela, que ela comunicou a Noemi antes de sair de casa, é que ela iria a um campo aonde alguém pudesse lhe favorecer. Está no versículo de número 2 essa expressão. Mas por que alguém lhe favoreceria? Porque respigar, ou pegar as espigas, os grãos que ficam para trás da colheita, que ficam para trás dos segadores, era um ato de misericórdia e generosidade para com os pobres e estrangeiros no meio do povo de Deus. Isso está lá principalmente em Levítico, capítulo 19, nos versículos 9 e 10, você pode ler sobre isso. Como Deus, na sua lei, providenciou alimento, pão e sustento, mesmo para os estrangeiros e pobres do seu povo. Prestem bem atenção, o Senhor de senhores, um homem rico de campos, é um judeu. E os servos são da onde? Judeus. E os pobres daquela terra são da onde? Judeus. Era proibido pela lei essa mistura de povos. Eram todos israelitas, eram todos o povo de Deus. Então, há no contexto socioeconômico dos dias ali dos juízes e dos dias dos reis, há dentro dessa estrutura estatal, grandes produtores, pessoas que trabalham para esses grandes produtores,
que são chamados seus servos, e pessoas que são pobres. Mas a lei de Deus é tão boa e tão generosa, e aí fica a pergunta, por que Elimeleque e Noemi fugiram da lei de Deus? Viraram as costas para a lei de Deus. Aqui, novamente, como eu disse, eu gosto de falar muito em Ruth, há uma ironia. Vejam, porque vocês não buscaram o Senhor dos Senhores, porque vocês não buscaram a lei de Deus, porque vocês não obedeceram à lei de Deus. A lei de Deus cuida de tudo e de todos. A lei de Deus é boa, a lei de Deus é gentil. Ela diz, não faça isso, não faça aquilo. Adore somente a Deus. Não tem outros deuses diante de mim. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, porque o Senhor está restabelecendo a ordem daquilo do que é bom e do que é mal, de acordo com a ótica de Deus, não de acordo com a ótica de Adão e Eva, que comeram do fruto do bem e do mal para desobedecer a Deus. Esse restabelecimento da ordem, da lei, é um restabelecimento amoroso, gracioso, gentil. E na mão providente de Deus, a sua providente graça, ou a sua graça providente, mostra-nos em primeiro lugar que a lei de Deus é boa, a lei de Deus é generosa, a lei de Deus, ela sacia a fome do pobre, a lei de Deus cuida do estrangeiro, a lei de Deus cuida da mulher desamparada, a lei de Deus favorece Noemi, que sequer sabe aonde ela está, em que terreno ela está, de quem é esse campo. É casualidade na mentalidade desta mulher moabita, mas é providência na mentalidade da lei de Deus. Então essa é a primeira coisa que o texto nos diz, que ela começa então a respigar no campo deste homem. Quando Boaz chega e faz a saudação aos seus servos, que o Senhor te abençoe, e eles digam que o Senhor também te abençoe, que isso mostra o caráter que esse homem e seus servos temem a Deus. Nos dias dos juízes, quando não havia rei sobre a terra e cada um fazia o que queria, Deus ainda preservava o remanescente fiel. E esse remanescente fiel é demonstrado por Boaz. Quem governa a sua vida, quem governa o seu campo, quem abençoa o seu trabalho, abençoa os seus servos, é Yahvé, o Senhor. Então, naquele campo, a lei de Deus se aplica. Veja o que Noemi diz a Ruth, já no final do capítulo. No versículo 22, Noemi disse à sua nora Ruth, bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem, nos dias dos juízes. Maldade, desobediência à lei, no meio do povo de Deus. Ruth, sendo uma estrangeira, uma moabita, ela estaria em maus lençóis, não fosse a misericórdia de Deus, de que por, entre aspas, casualidade, ela caísse no campo de um homem que teme a Deus, de um Senhor que é fiel à lei de Deus, e que faz aplicar a lei de Deus na vida dessa mulher. Veja, antes de Boaz chegar, ela já estava quase que o dia todo colhendo. Muito provavelmente Boaz chega para a hora do almoço. Ela já está desde provavelmente 6 horas da manhã colhendo ali, trabalhando. E o servo lhe diz, chegou cedo, está trabalhando, não parou um minuto, a não ser por um pouco que ela parou para descansar. E ninguém lhe fez mal. Ninguém lhe fez mal. A lei de Deus é uma lei boa. E o Senhor que exerce sua lei, sua misericórdia, Ele a exerce com graça. Ruth está sendo abençoada por Deus, mesmo antes de Boaz chegar. O caráter desse Senhor, com certeza, está marcado na vida de seus servos. Eles não precisam que Boaz esteja perto, para que eles saibam que não podem fazer mal a ninguém. O seu Senhor não lhes permitiria. Eles estariam com certeza em maus lençóis com Boaz, se alguém tivesse feito algum mal a esta jovem moabita. Mas ele chega e pergunta quem é ela. Quando lhe dizem quem é, então este Senhor, que é bom, o Senhor de muitos servos, que é um Senhor bom, misericordioso e generoso, ele agora então dá a ela mais do que a lei. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, no discorrer da cena, é que ele chama uma estrangeira
para ser sua serva. Mas ao lhe dar os direitos de serva e lhes dar as bênçãos de ser serva e uma proteção, ao lhe proteger como serva, ele se dirige a ela, lhe chamando de filha. Eu fico, eu sou bem agoniado quando eu prego, e eu fico assim, angustiado já para chegar logo. Eu espero que vocês estão vendo, não estão vendo? Vocês estão vendo? Eu gosto muito daquele filme do Guerra nas Estrelas. Toda vez que fazem pam, 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 eu sei que vem aquele Darth Vader, o mauzão. Então quando toca a música, eu já sei, eu não precisa nem ver a figura. Então agora não é essa cena má, é uma cena boa, né? É uma música boa. Você já vê o que vai acontecer. Primeiro, você percebe que ela é acolhida pela lei graciosa de Deus. Agora, ela é acolhida pelo servo gracioso de Deus. Esse Senhor de muitos servos é um homem gentil, bom. Ele acolhe e lhe protege como serva, mas lhe chama de filha. Isso é importantíssimo. Se nenhum ponto final, nenhuma exclamação e nenhuma vírgula são por um acaso na revelação de Deus, muito menos este Senhor que se dirige a essa moabita e lhe chama de filha. E ela entende isso, porque ela diz o seguinte, no versículo 13, tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Eu não sou desse povo, eu não sou dos judeus, eu não sou sua serva, eu não assumi um compromisso com o Senhor Boaz de trabalhar na sua casa, de servi-la, como quase que uma escrava mesmo. E o Senhor está me favorecendo como se fosse serva. O Senhor nem me conhece e o Senhor se dirige a mim e me chama de filha. Como o Senhor é bom, como o Senhor é generoso. Bastava Boaz dizer que na sua terra se cumpria a lei de Deus e aquela mulher já teria o suficiente para comer e sustentar sua sogra. A sua pobreza e a sua necessidade já estaria suprida por Deus no mero cumprimento da lei de Deus. Mas este homem ele vai além do termo da lei. Ele mostra que os homens governados por Deus na sua lei, são assim como a lei, generosos, graciosos. E ele diz o porquê isso acontece. Porque no versículo 12 ele mostra o que está acontecendo com ela. Muito além do favor de Boaz, o que esta mulher está recebendo é o favor do Deus a quem ela se rendeu, ainda no capítulo 1, na estrada, retornando de Moabe para Belém. E ele diz, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas vieste buscar refúgio. O que Boaz está dizendo é, como eu posso não te acolher? Como é que eu, se eu sirvo a Deus, se eu sou um homem de Deus, se a minha prosperidade, a minha bênção, os meus campos, a minha colheita, se ela vem da bênção do Senhor, se a minha relação minha com os meus servos é debaixo da ordem de Deus, como eu posso não acolher uma jovem estrangeira, desamparada, que buscou refúgio nos braços de Deus? Boaz está dizendo, você está impressionada, mas eu não estou fazendo nada. Quem está fazendo aqui é Deus. Quem está te acolhendo foi aquele Deus, o Yahvé. Aquela expressão que é a pública profissão de fé de Ruth, é a declaração de uma mulher desesperada e desamparada, que se rende ao Deus que aparentemente se lembrou do seu povo. Ela diz a Noemi, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. E agora Boaz disse, pois você buscou a Deus, e o Senhor te ouviu. Você veio para o meio do povo de Deus e se rendeu a Deus, e o Senhor te acolheu. Você buscou refúgio debaixo das asas do único Deus que pode de fato te acolher, te suprir e te sustentar. Esse servo de Deus, este homem
cujo caráter nitidamente é moldado pelo senhorio de Yahvé, ele diz: eu não estou fazendo nada, é Deus quem está fazendo. Vamos continuar, e agora essa parte do texto ainda me deixa com o coração mais apertado. Porque no versículo 14 diz, e eu não entendo porquê, na verdade eu entendo, é uma ironia minha agora, porque muitas vezes existem citações de cenas que parecem assim tão diminutas. Quando fala que João Batista vestia a pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre, e eu acho que se eu não falei aqui ainda, logo eu falo, mas é uma relação textual mostrando a relação dele com Elias. Não é por acaso. Aqui, novamente, no versículo 14, parece, por que ele diz então, na hora de comer, ele ainda fez isso? A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. A lei de Deus é generosa, o servo do Senhor é generoso, e mais uma vez essa generosidade transpõe os limites, porque agora ela, que era uma estrangeira, é chamada como filha, acolhida como serva e recebida na mesa do Senhor. Ela é recebida na mesa do seu Senhor. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Você acha que é à toa que o Samuel, inspirado por Deus, mostra a cena da mesa do Senhor com pão e vinho? O Senhor lhe dá de comer e o Senhor lhe dá comunhão. Ela é acolhida pela lei, ela é protegida pelo seu Senhor, ela é beneficiada como serva e chamada de filha, ela é acolhida na mesa de Boaz, ela é recebida na comunhão da família, da casa de Boaz. Terminou isso e ela levantou de novo para rebuscar. E a partir daí Boaz começa a dizer para os seus servos: ela não rebusca mais, aqui ela não fará mais respiga, agora ela pode entrar no meio das gavelas, ou seja, aonde os segadores vão, ela vai também. Ela escolhe, ela não pega só o que sobra, agora ela tem direito de pegar das primícias, ela pega do que tem de melhor, o que os seus olhos desejarem, e ela vai pegar. E aí existem algumas frases aqui, alguns imperativos de Boaz para com seus servos, em favor de Ruth. No versículo 9, não a toquem. No versículo de número 15, não a censureis. No versículo de número 16, não a repreendais. É interessante que esses termos, principalmente no Evangelho de Marcos, são muito usados por Cristo para falar sobre as crianças que vêm aos pés do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que acolhidos nas asas do Deus maravilhoso, nos submetendo à sua lei, cumprindo a vontade do Senhor, o caráter do Senhor toma conta de nossas vidas, e agora nós temos comunhão e liberdade. O Senhor, por sua mão providente e graciosa, Ele dá aos seus servos generosidade, proteção, liberdade. O Senhor não nos trata simplesmente como um servo qualquer. E mesmo que eu diga, mas as sobras do Senhor são extremamente maravilhosas para mim. E o Senhor diz, não, mas sou eu que sei os planos que tenho para ti. Sou eu que sei o que eu estou fazendo por vocês. E nós podemos dizer, como muitos servos do Senhor, dizendo, eu o conheci de ouvir falar, mas agora hei de conhecê-lo por andar contigo. Porque Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. O caráter de Deus é maravilhoso, pois Ele nos chama à sua comunhão para nos fazer livres. Sua lei nos protege. O seu caráter nos acolhe. Os estrangeiros são recebidos, chamados à comunhão da sua mesa, a fim de serem libertos e receberem do melhor desta terra. Esteve
ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhar e foi quase um efa de cevada. Quase 20 quilos ela produziu sozinha num campo naquele primeiro dia. E o texto termina dizendo que ela ficou ali até o final. Ela recebeu o que os ricos recebem. Ela comeu do bom e do melhor. Uma mulher pobre, viúva e desamparada. Quando ela volta e agora ela conta à sua sogra o que aconteceu. E a amarga Noemi começa já a mudar. Porque era de se esperar, se você vai continuar com as mesmas características da personagem do capítulo 1, agora você vai esperar que ela vai chegar e falar, aconteceu isso. Aí Noemi fala assim, que bom, mas Elimeleque não está aqui. Se Elimeleque estivesse aqui, seria o nosso campo que você estaria comendo. Se seu marido, Quilion, fosse vivo, e lembrem-se da ironia, você que ouviu online, né? Você tem Elimeleque, que é o Senhor é rei sobre mim, e ele foge de Deus, e Quilion, que era a última esperança para dar sustento e provisão e herança na vida de Noemi e de Ruth. O nome Quilion significa o homem que falha, e ele falhou. O homem falha mesmo. Todos nós somos homens e mulheres que falhamos. Mas no final, ao invés de ela estar amarga, como no final do capítulo 1, ela ouve essas notícias. E as notícias da dádiva do Senhor, pela sua boa lei, pelo seu servo maravilhoso, pela comunhão e a provisão em favor dessas duas mulheres frágeis e desamparadas, já começa a mudar o próprio coração de Noemi. Ela que diz que o Senhor pesou a mão sobre mim, o Senhor me fez desgostar dessas coisas, o Senhor me oprimiu. E ela falou isso no final do capítulo 1. No final do capítulo 2, ela está dizendo, bendito seja o Senhor. Bendito seja esse homem Boaz, que está se lembrando do favor de Deus pelos mortos e pelos vivos. Bendito é este homem no Senhor. Então a sua amargura, o seu pranto está sendo agora transformado em alegria. O seu pranto transformado em festa, em regozijo, em bendições. Ela agora, a amarga, já voltou a ser Noemi. E veja que o autor, Samuel, em momento algum a chama de Mara. Ela até pediu, me chame de Mara, mas o autor não a chama de Mara, porque foi só o Senhor agir de misericórdia, dando pão, na casa do pão, aos que achavam estar sem pão, que eles se lembraram do Senhor. No capítulo 1, Noemi diz, o Senhor se lembrou do seu povo. Agora, na verdade, Noemi está se lembrando de Deus. Ela pensava que Deus era mau, que lhe fez mal, mas agora ela está louvando a Deus. Ela começa a se lembrar de Deus. Ela está sendo resgatada do pecado do seu coração. Meus irmãos e irmãs, eu vou ao ponto. Se você ainda não percebeu, eu vou ao ponto. O que esse texto está falando é, se Deus fez o que fez na vida de um homem humano, mortal, passageiro, pecador como o Boaz, imagine o que ele não faz na vida do seu servo perfeito, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. A graça e as bênçãos do Evangelho estão escancaradas diante dos nossos olhos nessa noite. Boaz era um homem que se submeteu à lei de Deus. Jesus é o próprio Deus. Boaz é um homem que reflete o caráter perfeito de Deus e da sua lei. Jesus é o Filho de Deus. E através da maravilhosa graça, da providência graciosa em Cristo Jesus, nós, os estrangeiros, somos acolhidos e protegidos. Aqueles que se submetem à lei de Deus recebem da graça da lei. Mas não só isso, são chamados pelo Senhor e por Cristo Jesus de servos. Nós somos feitos agora, em vez de estrangeiros, servos de Cristo Jesus. Mas ao servirmos Cristo Jesus, o Deus e Pai Todo-Poderoso, olha para mim e para você nessa noite e nos chama de filhos. O que Deus fez com Ruth
Ele faz com todos aqueles que em algum momento de sua vida olham para tudo que tem e na verdade percebem tudo que não tem e desesperados na estrada da vida, olham para Deus e dizem: eu me rendo, eu me entrego, eu me submeto, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, faça o Senhor o que quiser da minha vida. E o resultado disso, à medida que somos acolhidos no povo de Deus, é que o Senhor nos acolhe debaixo de suas asas e nos faz os seus servos. Servos que têm liberdade, que não são censurados, que não são repreendidos, à medida que andam nos campos do Senhor, que estão debaixo da obediência da lei do Senhor, que estão sendo cuidados e conduzidos pelo Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. E é por isso que eu falei que eu tinha que dar um spoiler, que eu não me aguento quando eu leio o versículo de número 14. Porque o ápice, o momento mais alto dessa cena, o cumprimento e a conclusão do Senhor que acolhe e do Senhor que favorece. Versículo 12, ela foi acolhida debaixo das asas do Senhor. Versículo 13, ela diz: eu sou muito favorecida. O resultado disso, a cena final disso, sabe qual é? A ceia do Senhor Jesus. Ela comeu pão e vinho. Nós comemos e bebemos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Todas as vezes que nos reunimos, devemos nos reunir dizendo: comemos o pão de Cristo, bebemos o sangue de Cristo, porque aqui é a casa do pão. Aqui é a casa do pão. No meio do povo de Deus, a igreja é reunida, o pão é distribuído, porque Jesus é o pão da vida. Afinal de contas, como é que era mesmo o nome da cidade onde Jesus nasceu? Casa do Pão, Belém. Ah, meus irmãos e irmãs, eu não sei de você, mas toda vez que eu leio esse texto, e eu leio bastante, leio, prego, e prego de novo, e ensino, e treino, e leio de novo, e repreendo, e volto, e eu olho e falo assim: uau! Esse seria um bom texto para um culto de ceia. Ou seria bom ter ceia toda vez que lesse esse texto, ou toda vez que nós ouvíssemos o Evangelho. O resultado deveria ser o comer do pão e o beber do cálice. É Cristo sendo exaltado, é o Evangelho da graça apresentado aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os ensinos do Senhor são bons, e quem cumpre a lei em nosso favor é Cristo Jesus. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, mas nós só podemos servi-lo se acolhidos pelo servo sofredor, Cristo Jesus. Nós temos um Pai das luzes, um Pai do alto, a quem nós clamamos: Pai nosso que estás nos céus. E nós só fazemos isso pelo serviço de Cristo, cumprindo a lei de Deus em nosso favor. E é dessa forma que nos achegamos e somos recebidos como parte do povo de Deus, para partilhar da comunhão, da intimidade, da mesa do Senhor, do pão e do vinho, e recebermos deste mundo, sem empecilhos ou restrições, todas as bênçãos que o Senhor designou para nós em Cristo Jesus. Nada nos faltará, nada nos será restrito. E obviamente que você entende. Se você não entende, eu vou deixar claro que isso não quer dizer sobre o passar no concurso público que você quer e comprar um carro 0 quilômetro. Eu estou dizendo que não haverá nenhuma necessidade, nem para os ricos e nem para os pobres, se estivermos debaixo do serviço de Cristo Jesus. Se Boaz, que morreu, é um Senhor maravilhoso, imagina o senhorio eterno de Cristo Jesus, filho de Boaz. Eu não disse
Este é o texto que fala sobre o rei que reina, providenciando o rei que virá reinar. E se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver que eu não estou falando de Davi, mas eu estou falando sobre Cristo. O que nós esperamos então para aqui e agora? O que isso significa para mim aqui e agora? O que eu espero desse texto, ou o que o texto e o autor do texto, o Espírito Santo de Deus, espera de cada um de nós? Jesus reina hoje, mas reinará de forma perfeita na sua volta na Nova Jerusalém. Quem preside o Brasil não é Jesus. E ele não é Messias. Eu fui irônico também. Existem vários outros governos. Nós estamos, como eu conversava ontem, separados pelo mar. E várias nações espalhadas pelo mar afora. Com vários governantes. Bons e maus. Até os malvados chineses. Mas o Senhor continua providenciando, reinando sobre todas as coisas, a fim de que Ele venha em definitivo para reinar. O Rei dos Reis está reinando e providenciando o Rei para reinar. E esse é Cristo. Pandemia, recessão, vida e morte, projetos e planos e sonhos e medos, amarguras, todas essas coisas precisam ser deixadas de lado. À medida que eu olho e falo, que Rei maravilhoso reina sobre mim. Nos dias dos juízes, não havia rei sobre a terra, cada um fazia o que bem entendia. Mas o Senhor, com misericórdia, continuava reinando sobre Boaz e sobre os seus servos. Nos dias de hoje, nos muitos governos, dos terremotos e doenças, do dinheiro que vai e que vem, Jesus Cristo continua a reinar sobre o seu povo e a sua igreja. E aqui, nunca há de faltar nem pão e nem vinho na comunhão do Senhor de nossas almas. Que Deus possa te abençoar.